nessa tarde de sábado, né? E vamos lá, alguns recados, eu vou passar alguns recados, tem muitos, então eu vou passar rapidinho, senão eu vou tomar o tempo do nosso palestrante. Ó, na Casa de Paz de Amor, tem um novo horário de trabalho, que são aos domingos, que é o mesmo que acontece aqui, nesse horário, Evangelho, Vibrações e Passes. Agora, nos domingos, é das 9 às 9h45, a partir do dia 5 de abril. Então, novo horário de domingo. Nós temos um convite a todos, e eu espero que todos possam participar, né, desse encontro. É o almoço italiana. Esse almoço é imperdível. Dia 22, vocês já anotam na agenda, dia 22 de março, dá o meio-dia às 5 da tarde, então dá tempo de almoçar, de bater papo, né, de conhecer novas pessoas. É uma tarde de domingo bem gostosa. E isso acontece no Buffet Príncipe, na rua Ulisses Cruz, 800, aqui mesmo no Tatuapé. O convite, ele está disponível na livraria para vocês adquirirem. Crianças até 3 anos não pagam, e crianças de 4 a 8 anos pagam metade do valor do convite, tá? Então, vai ter música ao vivo, vai ter bingo, né? E almoço italiano, a italiana não pode deixar de ter o quê? Macarronada, né? Então, vai ter uma variedade de vários tipos de macarrão. Então, maiores informações na livraria. Lembrando também que tem o curso de teatro, chamar o nosso pessoal infanto-juvenil para participar, né, da arte de aprender, né, num lugar onde o amor, o respeito e a alegria caminham de mãos dadas, que é aqui no Paz de Amor. Falando dos cursos, nós temos o curso, o grupo de estudo Boa Nova, é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que é passado de uma forma simples, de item por item. Então, quem tiver preparado, né, não preparado, mas que queira se entender melhor sobre a doutrina, procure esse curso de estudo Boa Nova. Nós temos também o curso, que é o grupo de estudo Joana de Ângeles. É um curso que é aberto a todos os interessados e é pelo Google Meeting, é online. Então, assim, muitas pessoas podem participar. Nós temos o curso de educadores espíritas, né? Os nossos professores educadores. Então, é um curso de 4 meses. Então, está aberto ao público, né? Os interessados que devem ter um conhecimento, né, na doutrina, ou que devem estar cursando algum curso aqui na casa e ter afinidade à causa também, de ajudar, de passar os ensinamentos de Jesus para as nossas crianças, para os nossos jovens. Tá? E para os trabalhadores da casa e para as pessoas que estão fazendo o curso na casa, tem o curso complementar, que é o de perispírito. E o curso de oratória, né, é focado, é aberto para todos os trabalhadores do núcleo e também para o público em geral, que esse curso de oratória não é um curso extenso, de muito tempo, mas que ajuda a gente tanto a se soltar até mesmo no trabalho, em algum lugar, porque muitas pessoas são acanhadas. Então, o curso de oratório é muito bom fazer, tá bom? Então, vamos seguir para o trabalho dessa tarde e que possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, envolvendo cada um em luz, serenidade e confiança. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão? Como diz minha mãe Edina, cada vez melhor, não é? A gente tem aqui na jornada, né, nesse planeta, esse desejo, mais do que um desejo, é uma necessidade, né, de estarmos e sermos cada dia melhor. E por isso estamos diante dessa oportunidade maravilhosa que é a vida, não é? Essa encarnação, esse presente que a espiritualidade nos dá
dessa jornada. E tudo aquilo que se apresenta na nossa vida é uma oportunidade. Nós sabemos que, eu sempre comento isso, né, o que une a todos nós são as dores do caminho. Acho que não existe ninguém que a gente for perguntar que não tem nenhuma dor ao longo da sua trajetória. Não são várias, na verdade, né? E a gente tem sempre que procurar pensar que são oportunidades, né? Se há algo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sempre das causas atuais e causas anteriores das aflições, não é? Então, se nós passamos por algo, ou nesta encarnação, ou em outra, isso tem uma finalidade. Então, a gente tem que procurar qual é o nosso instrumento para superar isso. A fé, né? Por isso nós estamos aqui. Eu acredito que se estamos aqui num sábado à tarde, é porque temos fé. Então, vamos procurar nos conectar com a espiritualidade para poder aproveitar tudo o que eles prepararam para nós. Por isso a gente sempre diz, né, para a gente desligar o celular, né? Às vezes não só colocar no silencioso, porque às vezes coloca no silencioso, mas você dá uma esticada de olho ali, chegou uma mensagem, e isso já começa a te desconectar, não é? E o essencial para a gente ajudar a espiritualidade a trabalhar por nós é estarmos conectados. Tudo é energia, é vibração, é conexão. Então vamos procurar nos conectar com esse trabalho que vai acontecer aqui hoje. O capítulo do Evangelho que nós vamos ler e estudar hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens 5 e 6, reconciliar-se com os adversários. As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser o Lázaro, prece inicial será o Márcio, vibrações gerais, vibrações dos passes e das águas, o Walter, e a prece final será a Noelma. Hoje nós temos a enorme alegria e prazer de receber mais uma vez um palestrante que nós temos muito carinho e apreço de receber aqui, um grande trabalhador da casa, um grande orador, que sempre nos traz palestras muito ricas e esclarecedoras, nosso querido, meu amigo Caio Grimaldi. Então vamos estar aqui presentes, prestando atenção em tudo que o Caio nos traz, para que a gente leve isso para a nossa semana, como reflexões para a nossa melhoria contínua. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Concerta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda para ele te entregar ao juiz, e que o juiz te entregar ao ministro, e sejas mandado para a cadeia. A verdade te digo, não sairás de lá enquanto não pagares seu último ceitil. Mateus 5, 25 e 26. A prática do perdão e na prática do bem, em geral, além do efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não livra nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio além da sepultura. Aqueles que ainda são objeto de rancor, daí seu falso quando aplicado ao homem, o provérbio, o cão morto acaba a raiva. O espírito mau esperava que aquele que quer o mal esteja encerrado em seu corpo, e assim mesmo livre, para mais facilmente atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. No livro Vigiai e Orai de Carlos Bacelli, a saúde. A saúde também é um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo, o cérebro também é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda a trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, semeia teus pensamentos, areja as tuas ideias e não conspurques os seus sentimentos.
Não perca tempo com discussões e polêmicas. Sobretudo, não te permita mais de uma forma ociosa por dia. Vamos então nos unir em pensamento, em harmonia, em frequência, criar as condições básicas para podermos nessa tarde absorvermos os conhecimentos de que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento, criar as condições para absorver as energias salutares que darão equilíbrio, darão saúde para o nosso emocional, nosso psicológico, nosso físico. Que Jesus nos abençoe e o Pai Celestial abençoe nosso trabalho e a tarde de hoje. Tá bom, não precisa ficar muito perto, né, que ele capta bem. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, e ser tão bem recebido por todos da coordenação de vocês. Só agradeço muito a recepção calorosa do meu amigo, mas ele vê em mim qualidades maiores do que as que eu realmente possuo, então, por favor, não esperem tanto da palestra, né? Na realidade, eu sempre digo que a gente vem aqui para falar sobre o Evangelho, para pensarmos juntos sobre o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, luz na nossa vida, não é? Ele é um caminho para a nossa felicidade. A maioria de nós passa a encarnação inteira buscando ser feliz, e o melhor caminho para a felicidade está no Evangelho, desde que a gente consiga refletir sobre ele e aplicá-lo na nossa vida diária. Então esse é o objetivo aqui, de refletirmos juntos sobre a mensagem de Cristo e como aplicá-la no nosso dia a dia, porque infelizmente no nosso planeta a mensagem crística e a moral do Cristo ainda não prevalece. Ela ainda não prevalece. Por isso que ainda hoje, depois de mais de 2000 anos da vinda de Jesus ao planeta encarnado, nos deixando essa mensagem, nós ainda estamos discutindo sobre se devemos nos reconciliar com os nossos adversários. Não é? Essa mensagem ainda é válida. Não é? Porque se a gente pensar, quando Jesus reuniu toda a lei e toda a palavra em apenas uma frase, disse, né? Amai-vos uns aos outros, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só aí, então, eu já não teria adversários. Mas se nós temos adversários, temos inimigos, não é? Jesus nos diz, né? Não chegamos ainda naquele ponto de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ele diz, reconcilia-te com teu adversário. Antes até, né, de dar o sacrifício, de entregar a sua oferenda. Deixa aí no altar, vai lá e se reconcilia com o seu inimigo. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Já foi lida aí a passagem evangélica, né? Mas vamos só pontuar aqui, né? Quando Mateus relata a frase de Jesus, ele coloca inclusive aqui, reconciliai-vos o mais depressa possível. Ele não está falando que é amanhã, que é depois, que é quando ele der oportunidade. Ele está pedindo para que nos reconciliemos o mais depressa possível. Para que, então, nós não tenhamos adversários, não é? Então, e não sejamos entregues, aqui ele fala, não é? Temos que lembrar que há 2000 anos, quando Jesus veio, ele tinha que ser claro para aquela capacidade de entendimento da época e aquela visão material do mundo que ele veio para mudar, para dar uma visão mais espiritual. E ele fala aqui, né? Para que não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Dessa passagem evangélica, é que muita gente fala, né? Ah, meu Deus, quando eu morrer, Deus vai me julgar. O juiz e o ministro da justiça, né? Ah, vou para o inferno, a prisão. Não, né? Não. Quando Mateus falou aqui, né, que não te entregue ao juiz, o juiz é a sua consciência, o juiz é você mesmo. Não é? Deus não julga ninguém. Deus apenas regula as relações, né, entre espíritos por suas leis, as leis divinas. E a lei maior é a lei de causa e efeito. Então, não precisa de julgamento. O julgamento é interno. O juiz é a consciência. Não é? E a prisão
é a dor e o arrependimento. Infelizmente, quando nós praticamos atitudes não tão elevadas, não tão alinhadas à moral do Cristo, nós não conseguimos enxergar que o maior prejudicado somos nós mesmos. Que a maior dor vai advir da minha consciência. E que a prisão que eu vou ter que viver será o arrependimento. E será aguardar uma oportunidade de reparar o mal. Então essa é a verdade desta passagem evangélica. Né? Reconcilia-te com o teu adversário. Porque se você não fizer, você vai se culpar. E você vai querer uma oportunidade futura, que talvez demore, não é? Para se reconciliar com ele. Quantas pessoas que passaram anos sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã, com a cunhada, com o filho, não é? E aí alguém desencarna. Aí ela fala assim, nossa, eu devia ter perdoado, eu devia ter falado. Vai haver uma oportunidade? Vai. Por isso que nós temos sucessivas e inúmeras reencarnações. Mas imagina uma nova oportunidade, não é? Uma nova oportunidade em que encarnemos eu e aquele espírito ao mesmo tempo, no mesmo grupo, com tanta proximidade, não é? Somos todos espíritos em idas e vindas e temos afinidades que nos ligam. Mas é importante saber que em nem todas as encarnações o grupo será exatamente o mesmo. Meu pai desta encarnação talvez não seja o meu pai da próxima. Talvez não esteja nem encarnado na próxima vez em que eu estiver. Meu pai já desencarnou, talvez ele volte antes, quando eu ainda esteja encarnado, em outra família que eu nem sei quem ele vai ser. Então, se eu deixei com ele algum rancor, alguma dor, alguma inimizade, talvez eu tenha que esperar séculos por uma nova oportunidade para me reconciliar com ele. Por isso que Jesus fala, vai agora, deixa aí a tua oferta e vai lá se reconciliar, porque essa oportunidade, ela é passageira. Não é? Então, não é, essa lição evangélica, esse capítulo inteiro do Evangelho, é voltado à misericórdia, ao perdão, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia é ter no outro a compaixão que temos conosco, e para isso, então, eu tenho que perdoar, né? E aí o Espírito Emmanuel nos ensina, enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras. E enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Não é? Então todos nós aqui, se perguntarmos individualmente, somos contra a guerra da Ucrânia, somos contra qualquer grande dor da humanidade. Mas eu sou capaz de ser veementemente contra a guerra da Ucrânia, chegar em casa e brigar com a minha filha por uma bobeira. Discutir com a minha esposa porque eu não gostei de alguma coisa que ela fez. E o que o Emmanuel fala é que aquela guerra da Ucrânia é menos importante do que essa discórdia interior. É nesta guerra aqui que a gente devia concentrar os nossos esforços. Não é? E ele fala, né, que quando nós sustentamos adversários, quando eu tenho com o outro adversidade, inimizade, eu estou gerando, não é, um raio mental destruidor para mim. Então, quando a gente tem raiva, quando a gente tem rancor, é uma energia muito ruim para mim, não é para o outro. Quando eu fico com raiva de alguém, ainda que eventualmente eu seja vítima, ele tenha me feito mal, isso é possível, nós vamos ver que sim, muito. Mas se eu guardo por esse mal que eu sofri, rancor, raiva contra essa pessoa, o raio mental é ruim para mim. É isso que o Emmanuel nos coloca. Então não é inteligente, não é ter raiva, ter rancor, ter inimizade. Não é? E daí a gente tem que perguntar, então, quem é o meu maior adversário? É o que a gente vai pensar. Vamos falar um pouco sobre o tribunal da consciência, a lei de causa e efeito e como praticar a reconciliação. Então, a maior pergunta é quem é o meu maior adversário? Meu maior adversário não é aquele que me magoou, não é aquele que me irritou, não é aquele que me fez mal. O meu maior adversário sou eu mesmo. O meu maior adversário são as minhas imperfeições. O Espiritismo está aqui para nos ensinar que a nossa maior luta deve ser contra o orgulho, o egoísmo e a ignorância. Porque se eu não for orgulhoso, se eu não for egoísta, se eu não for ignorante, o mal do outro não chega em mim. Não é? Essa é a grande questão. Às vezes nós reclamamos, né?
Ah, mas eu estou muito chateado, né, com meu irmão, porque meu irmão fala mal de mim. E aí Chico já ensinou, né? Se alguém fala mal de você, não se incomode. Por quê? Porque se for verdade, a culpa é sua. E se for mentira, não tem problema nenhum. Não é verdade? Então é isso. Aí a gente fica irritado, gera um inimigo, eu não gosto dele. Mas por quê? Porque ele fala mal de mim, mas se o que ele fala é mentira, deixa ele falar. Se o que ele fala é verdade, a culpa é minha. Ele está certo, ele não está falando mal de mim. Ele está me apontando o meu defeito. Eu devia me empenhar e corrigir, para ele poder parar de falar. Então o nosso grande adversário, as grandes dificuldades da vida, somos nós mesmos. Seja ela na rua, seja ela em casa. Se eu chego em casa e fico bravo com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha mãe, normalmente é por alguma coisa pequena. Então isso tem muito mais a ver com a minha intolerância, com a minha impaciência, com o meu orgulho, né? O orgulho se manifesta muito, normalmente quando a gente fala assim, né? Como ele faz isso comigo? Quem ele pensa que é para fazer isso comigo? Quem nunca falou essas frases, né? Isso é fruto do orgulho, não tem amor nenhum nessa frase, né? Essa frase é o orgulho puro. E o máximo do orgulho, né, quando a gente fala assim, né? Não, eu não quero brigar, mas eu preciso dizer a ele algumas verdades. Como se eu fosse o dono da verdade, né? Como se eu soubesse qual é a verdade, né? Aquele senhor ali, Jesus Cristo, talvez saiba, mas eu, jamais, né? O que eu posso saber é analisar o que eu estou fazendo, por que eu estou me irritando, por que essa pessoa faz alguma coisa e me incomoda. Então esse é o nosso verdadeiro inimigo. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. Não é o meu irmão, porque ele desviou, ele fez, meu pai, minha mãe, meu pai não cuidou de mim. Meu pai não cuidou de mim porque ele não estava pronto naquele momento. Ele não tinha nele aquela capacidade de amar. Então quem era mais infeliz? Ele, né? Ele. Não eu. Não é? E ninguém fica desamparado. Não é? Então, mas meu pai não me cuidou, meu irmão brigou comigo, tirou a minha casa, vendeu, roubou. Ninguém fica desamparado. O plano espiritual não desampara ninguém. Quando alguém não tem um pai, não tem uma mãe, tem sempre um braço estendido, tem sempre uma possibilidade, tem sempre uma oportunidade. Não é? Se aquela pessoa que está naquela situação não tem nele, infelizmente, a capacidade de praticar o bem chega a nós de outras formas. E nós, numa situação similar, o que fazemos? Não é? Eu passo a compreender muito melhor meu pai e minha mãe hoje que eu sou pai, né? E espero que meus filhos tenham mais piedade comigo do que eu tive com meus pais, né? Porque não sou tão melhor ou nada melhor do que eles foram. Então, normalmente, a gente julga muito o outro, mas não se coloca na posição em que deveríamos, que somos todos aprendizes. Estamos todos aqui no mesmo patamar. Mas aquele cidadão ali fora, ele rouba, ele mata, eu nunca fiz isso. Oh, que bom. Né? Mas nós somos verdadeiramente bons? Será que eu sou tão melhor assim que ele? Será que eu não fiz isso agora ou sempre? E aí vamos falar, né? A gente falou agora do adversário interno, vamos falar dos males externos. Existem adversários externos, males externos, para os quais a gente não controla? Existe o mal aqui no planeta? Sim. Eu não estou dizendo que se a gente for bom, generoso, não é, tentar aplicar o Evangelho, as leis morais do Cristo, o mal não vai nos atingir. Isso é uma promessa mentirosa. Por quê? Porque vivemos num mundo de provas e expiações. E se a gente abrir o Evangelho, quando ele classifica os mundos, logo na introdução, ele divide lá as categorias de mundo, e ele explica o que é o mundo de provas e expiações. E ele fala o seguinte, que o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina. Então, se o mal predomina, quer dizer que tem mais mal do que bem. Por isso que eu fico sempre impressionado quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, que mundo que a gente vive, onde esse mundo vai parar? A resposta está ali, a gente vive num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Mas então eu ligo a TV, eu vejo as notícias, eu vejo o rádio, a internet, e tem muito mal. Tem, é da característica do mundo. Se não tivesse tanto mal, não seria mundo de provas e expiações. Se não houvesse predominância do mal, seria já um mundo de regeneração, que é para onde a gente quer caminhar, para um mundo melhor. Agora,
Se é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, a pergunta que eu tenho que fazer não é quando ele vai ser melhor. A pergunta que eu tenho que fazer é por que eu estou aqui? Porque no mundo de provas e expiações, você só tem 2 graus de espíritos. Você tem espíritos que estão em provas e expiações. E espíritos os quais o mal predomina. Porque o mundo é reflexo dos espíritos. Tem espíritos maravilhosos, bondosos e generosos no mundo de provas e expiações? Tem. Poucos. São quais espíritos? Os espíritos missionários, generosos, que vêm aqui para nos educar. Então, se eu olhar para mim e não conseguir enxergar em mim um missionário, alguém de extrema bondade e generosidade, é porque provavelmente o mal de que eu reclamo predomina em mim. Né? O Papa Francisco, já desencarnado, né? Vou citá-lo, né? Somos espíritas, né? Não temos nenhuma ligação com o Papa, mas ele fez uma frase, ele fez uma declaração muito interessante. Ele disse que um católico praticante, isso católico serve para qualquer religioso, né? Mas ele estava se referindo àquele religioso que realmente lê, estuda e pratica. Ele falou que um católico praticante comete pelo menos 5 pecados por dia. E pecado, né? O Espiritismo também não acredita no pecado como crime a ser punido, mas o pecado é uma atitude negativa, não é? Quem de nós pode passar 24 horas encarnado, ou fazer uma reflexão após 24 horas, das quais a gente dorme pelo menos 5, 6, 8, 10, e falar que não cometeu nenhum mal? Então, se eu, que me julgo bom, me julgo uma pessoa privilegiada no sentido de que, não é, eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu venho à casa de paz e amor, onde eu tenho auxílio, sou amparado, eu pratico o mal. Por que eu julgo aquele que faz um mal diferente do meu? Ou mais mal do que eu? Sem saber as condições em que ele está, a forma em que ele se apresenta. Então, há pessoas praticando mal? Há espíritos menos felizes do que eu, que ainda estão conectados e acreditam na prática do mal. E, eventualmente, pessoas boas podem sofrer o mal? Podem. E vão sofrer. Então, se acontecer alguma coisa comigo, saindo daqui, não é? Eu for assaltado, atropelado, alguém me maltratar, alguém, né? Eu tenho que pensar que é normal. É do mundo de provas e expiações. Eu não posso falar assim, mas eu acabei de sair da casa de paz e amor, olha, e aí os espíritos não me protegeram. Os espíritos não estão aqui para isso. Os espíritos estão aqui para nos iluminar, nos inspirar, para alimentar em nós a vontade de sermos melhores. A vontade de, quando eu sair daqui, se acontecer um mal, eu não ficar com raiva de quem fez o mal. Eu não querer retribuir a ele um mal maior. Eu olhar para ele e pensar, puxa, que pessoa infeliz, vou orar por ele. Quem é que passa por um acidente, uma tragédia e reza? Quando a gente lê na televisão, né? Marido matou os filhos, se suicidou. Eu fico indignado, comento, distribuo a notícia, ou eu pego, abro o meu evangelho e falo, puxa, que grupo de espíritos sofredores neste momento, vou fazer uma prece por eles. Essa devia ser a nossa atitude. Essa devia ser a nossa atitude em relação ao mal. E eu devia enxergar no outro alguém muito parecido comigo, que talvez faça um pouco mais de mal do que eu, mas não muito. Eu não sou tão melhor do que ele. Ou talvez nem seja melhor do que ele. Só esteja sofrendo menos. Só esteja mais amparado. Então, a gente precisa entender que só por aí eu já não devia ter adversário. Eu não devia ter inimigo. Porque eu devia sempre enxergar no outro alguém que talvez ainda não tenha o entendimento e a compreensão necessária, porque talvez não tenha recebido o amor necessário. Não é? Por que talvez eu erre menos? Porque talvez eu tenha recebido mais amor, mais amparo, mais carinho. Então, minha obrigação seria ter por ele, no mínimo, essa compreensão. No mínimo, essa compreensão. Então é isso, né? Nós vamos sofrer o mal, porque pessoas boas sofrem enquanto estão no mundo de provas e expiações. Quando todos nós, como coletividade, deixarmos de acreditar na prática do mal, na vingança, na dor infligida ao outro como punição, a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações. E vai evoluir para um mundo de regeneração, onde o bem predomina. E aí ninguém mais sofre. Mas para chegar lá, o que a gente precisa? Conquistar.
Ir ao mundo de regeneração, ou estar aqui na Terra enquanto mundo de regeneração, é uma conquista coletiva. Não existe um prêmio do plano espiritual. Olha, 5 encarnações que você foi malzinho, próximo eu vou te fazer encarnar bonzinho. É você. Eu vou desencarnar, se eu desencarnar agora, como é que eu desencarno? Igualzinho eu estou aqui. Igualzinho não no sentido físico, mas nas minhas intenções. Se eu chegar no plano espiritual e o espírito me falar alguma coisa ruim, se o meu hábito é responder mal, eu desencarnado vou responder mal. Se meu hábito é ter raiva, por ele no plano espiritual eu terei raiva. E aí eu não vou conseguir estar num lugar bom, porque eu vou desequilibrar aquele lugar. Então o grande desafio para o mundo melhor, que a gente fala, quando que o Brasil vai ser melhor? Quando nós formos melhores. Eu, você, ele, o outro. Porque somos, né, o Brasil é só a pátria, é só a terra, e ela é abençoada, né? Chico escreveu um livro, né, psicografou um livro falando que é a pátria do cruzeiro, do evangelho. Então, se aqui não está bom, a culpa não é do lugar, a culpa é de quem aqui está. Nós, não é? Nós. Então, o que a gente precisa, antes de ter adversários, é combater o adversário dentro de nós mesmos, porque a gente vai ser impelido a isso pelo tribunal da consciência. A consciência é aquela centelha divina que vive em nós. Até aquela pessoa que pratica o mal com muita veemência, com muita vontade, dentro dele, lá no fundinho, ele sabe que está errado. Ele sabe que não é bom. E com o passar do tempo, ele vai querer reparar esse mal. Então a consciência é a justiça dentro de nós. Nunca Deus vai julgar. Não é? Então, nada do que acontece na sua vida, as pessoas falam assim, isso aconteceu comigo porque Deus está me punindo. Essa frase não existe, Deus não pune ninguém. Um espírito imperfeito, impuro, num mundo de provas e expiações, eu não consigo punir meu filho. Ele erra, o que eu faço? Tudo bem, deixa para lá. Se eu dou a ele um castigo, alguma puniçãozinha menor, é pensando em quê? Em reeducá-lo, não é em puni-lo. Eu não vou punir. Então, se eu, um espírito imperfeito, que ainda pratica o mal com certa frequência, eu não consigo punir alguém, Deus, a bondade absoluta, né? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Jesus, um espírito crítico, sempre dizia, quando ele era elogiado, quando falavam que ele era bom, ele falava, eu não sou bom, bom é o Pai. Então, se Deus vai punir alguém, Deus não vai punir ninguém. Sabe quem vai nos punir? Nós mesmos. Então, se eu desencarnar com raiva de alguém, a punição será minha. Eu vou sofrer. Eu vou me sentir mal. Eu vou enxergar que eu deveria ter tido mais compreensão, mais carinho, mais respeito, mais amor. E aí eu vou implorar para o ministro da Justiça, né, os espíritos superiores, para me deixar voltar. Então, hoje, às vezes a gente fala assim, eu não quero mais olhar na cara do meu irmão, não falo mais com ele, ou com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha esposa. Aí eu vou desencarnar, sabe o que eu vou falar? Pelo amor de Deus, deixa eu ser pai dele, deixa eu ser irmão dele, deixa eu ser filho dele, porque eu quero tratar ele bem, eu quero reparar o mal que eu fiz. Porque a nossa consciência vai nos impelir a isso. Então, antes que soframos pela consciência, o mais inteligente é termos amor, para que a gente possa encarnar, não para reparar o mal, mas para praticar o bem em conjunto. Que bom, né, que seria se na próxima encarnação eu quisesse vir de novo, junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meu filho, com a minha esposa, não porque eu estou devendo para ela, não porque eu quero reparar o mal que eu fiz, mas porque a gente se amou e quer continuar evoluindo em amor. Então a obrigação que nós temos para não cair na consciência é a prática do bem, é não ter inimigos, é se reconciliar com o seu adversário. Não é um castigo a consciência, mas é um processo de remorso, de dor, de autoavaliação, que vai nos levar a buscar a reparação. Porque a encarnação sempre é perfeita. Se você está encarnado com alguém que você não suporta, e você nem sabe por quê, se você tem alguma deficiência, alguma dificuldade, algum desafio, é perfeita. Não é? Eu sempre digo isso, não é? Quando eu vejo as pessoas engravidam, os casais engravidam, né? E falam assim, você prefere menino ou menina? Aí eles dizem assim, qualquer coisa desde que seja perfeito, né? Perfeito. Sempre é perfeito, sempre é. Se vier cego, é perfeito. Ele veio cego porque precisava nascer cego.
Se ele vier sem um braço, se ele vier com alguma dificuldade, é perfeito. A encarnação é perfeita. Então, se eu estou com a minha esposa, porque essa ligação agora é perfeita. Se eu sou filho do Plínio e da Mércia, é porque eu precisava disso. É perfeito. Porque não é feito por espíritos imperfeitos como nós. Isso é programado no plano espiritual superior, por espíritos crísticos. Então, é perfeito. A oportunidade é perfeita. Então, aproveita essa oportunidade. Se você tem por alguém um ódio, uma dificuldade, puxa, toda vez que eu encontro com ele, eu brigo, é porque essa rixa provavelmente já vem de outras encarnações, desperdiçadas. Aproveite a oportunidade, porque ela pode demorar para se afigurar de novo. Como eu disse, né, eu gosto de usar os meus próprios exemplos. Meu pai, esse ano, vai fazer 10 anos que está no plano espiritual. Ele desencarnou, eu e ele sem brigas. Tínhamos grande relação de amizade. Mas se eu tivesse desencarnado, ele tivesse desencarnado e eu brigado com ele, faz 10 anos. Eu ainda tenho uma expectativa de vida aí, né? A gente nunca sabe, posso desencarnar agora, na próxima palavra, mas pela expectativa do IBGE é mais 30, 40 anos. E aí, quando que eu vou encontrar meu pai de novo? A oportunidade acabou. Acabou num domingo que eu ia almoçar com ele. Ele atrasou, ele não atrasava. Eu falei, ixi, meu pai desencarnou. Então é assim, é de uma hora para outra. A gente tem que aproveitar a oportunidade da perfeição da reencarnação. Ainda que eu não me dê bem com alguém, ainda que alguém me irrita, ali está a oportunidade de amar. Até porque o mérito é exatamente aí. Não é? Eu ouço muito também as pessoas falam assim, ó, olha, eu sou calmo. É só não mexer comigo. Então você não é calmo. Então você só não é maluco, psicopata. Não é? Então calmo é quem mexe comigo e eu continuo calmo. Então, eu sou generoso com quem é bom comigo. Não, você não é generoso, você não é amoroso. Generoso, amoroso, é quem é generoso, quem é amoroso, com quem não é bom, com ele. Esse foi o exemplo do Cristo. Né? Na cruz, apanhando, sofrendo, com dor, estava com sede, ganhou vinagre, com espinho na cabeça. O que ele falou para Deus? Ele pediu, pai, estou cansado, puxa vida, que dificuldade. Ele falou, não. Ele falou, pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que estou fazendo. Esse é o amor. Esse é o amor. É amar quem não está me amando. Porque amar quem está me amando é fácil. Não tem mérito nenhum. É obrigação. Não é? E para a gente caminhar para o final, né? Tá bom, mas eu ainda sou um espírito imperfeito. No mundo de provas e expiações. Eu só por causa dessa palestra eu vou sair daqui amando todo mundo? Não, né? Por quê? Porque estamos ainda compromissados, infelizmente, com a prática do mal. Como que eu mudo isso? Exercícios diários. Vindo aqui, ouvindo palestra, lendo evangelho, reavaliando, pensando, tentando não errar mais, acertando. Aí acerto, erro, acerto, erro. Vai aumentando os percentuais de acerto. E qual seria um caminho, não é? Para a gente se reconciliar com o adversário. Seja ele um adversário interno, os meus defeitos, seja ele um adversário próximo, um familiar, um amigo, seja ele um assassino, um ladrão, político corrupto, qualquer coisa. O primeiro passo é ressignificar dentro de mim. É não olhar para ele e pensar, né? Puxa, que mal, que pessoa desprezível. Não. Pensa, olha, é alguém que está errando, que precisaria de mais amor. Que pena dele, ele precisa de mais compreensão. Tomara que os espíritos superiores o iluminem cada vez mais, para que ele melhore e erre menos. Então a reconciliação com o adversário começa dentro de mim. Porque eu tenho que confiar na lei de causa e efeito. Como eu disse, Deus não castiga, Ele coloca uma lei, causa e efeito. Se alguém sofre alguma coisa, é porque necessitava daquele sofrimento. Como eu disse, se estiver na minha programação encarnatória, né, uma morte violenta, eu posso sair daqui e sofrer uma morte violenta. Se não estiver e vier alguém querendo me matar, vai acontecer alguma coisa que ele não vai conseguir. Então, o resultado não está na mão de quem pratica o mal. Quem pratica o mal, pratica porque quer. Ninguém encarnou para praticar o mal. Agora, quem sofre o mal, sofre porque
necessita. Então, se eu confiar na lei de causa e efeito, eu paro de ter raiva, eu paro de ter desprezo e começo a ter por aquele que pratica o mal apenas, se eu não consigo amar, pelo menos compreensão, pelo menos ressignificar. E aí, se eu conseguir ressignificar, entender, quem sabe eu consiga aqui, né, o terceiro passo, né, orar por aqueles que ainda se encontram no caminho do mal. Então, se toda vez que eu ver alguém cometendo um erro, seja ele a minha esposa, o meu filho, o meu pai, minha mãe, o vizinho, alguém no trânsito, alguém distante lá na Ucrânia, eu conseguir orar para ele, eu estou cumprindo aquilo que Jesus pediu, de me reconciliar com o meu adversário. E o último passo, né, que seria o maior de todos, né, quando possível, amar o meu inimigo, como Jesus, né, como eu falei. Aí é o exemplo maior de amor. E para encerrar, né, uma mensagem do livro Alma e Coração, do Espírito Emmanuel. Emmanuel talvez é o Espírito que conhecemos, né, que nos trouxe, através da psicografia, o maior e mais completo estudo do Evangelho de Jesus. Não há um ponto do Evangelho que Emmanuel não tenha escrito com muita propriedade. Então, toda vez que a gente quiser achar alguma coisa do Evangelho, basta procurar em Emmanuel. E sobre esse capítulo, né, ele falou do perdão na intimidade. Aprendemos a desculpar, mas a desculpar, aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória. Porque quem desculpa sinceramente não recorda, não joga na cara. Todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real, para sermos realmente bons. E se o Mestre nos recomendou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos entretecem a alegria de viver? Uma boa tarde a todos. Então, agradecemos imensamente ao Caio por essa palestra que nos traz tantas reflexões, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos e realmente olhar para dentro de nós, buscando aí a reconciliação com aqueles que, vamos dizer assim, os nossos adversários e principalmente nós mesmos, né? A reconciliação com nós mesmos é o primeiro passo. Muito obrigado, Caio, por essas palavras e reflexões de hoje. Então agora, meus irmãos, vamos fechando os nossos olhos, vamos procurando uma posição confortável, vamos nos ligar aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho que nos envolvem tão amorosamente nesse momento. Vamos fazer uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes, nos concentrando. Vamos direcionar os nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes neste momento, limpando os miasmas e a psicosfera, envolvendo os moradores, as plantas, animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado.
que seja de difícil convivência ou que esteja passando por alguma dificuldade. Mentalizemos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os seus governantes, pelos desencarnados em processos violentos, todos recebendo neste instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e de amor. Mentalizemos também todos os nomes colocados nas urnas do Paz e Amor, de encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para este trabalho tão edificante, sob a proteção de Jesus, Eurípides, Barçanufo e Bezerra de Menezes. E envolvidos que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos preparados para receber os passes, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa, eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós, para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação dos médiuns, que nem mesmo vai nos tocar. Vamos agora mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz amorosa. Comecemos pelo centro de força coronário, que fica situado no alto de nossa cabeça. Mentalizemos uma luz dourada, envolvendo de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e o nosso sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de uma forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos agora o centro de força frontal, que fica situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos e toda a nossa parte intelectual. Mais abaixo, vamos agora mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, que fica situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea, envolvendo o centro de força cardíaco, que fica situado na região do coração e que é responsável por nossas emoções e sentimentos. Agora mais abaixo, vamos mentalizar uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado no alto, na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar as nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos mentalizar agora uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, situado na região do baço. Que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, a bexiga, os rins,
o aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, o cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Imaginemos uma forte e intensa luz azul envolvendo-o. E que essa luz benfazeja possa fortalecer a nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando assim esse ciclo de luz. E assim refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos membros e aos mentores dessa casa de paz e amor, pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. E agora vamos nos preparando, nos concentrando para a fluidificação das águas. Você que trouxe seu vasilhame, mentalize-o neste momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando agora a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Pedimos a Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que também conhecem para a fluidificação das nossas águas. Que coloquem em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, nos ambulatórios médicos, nos postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou aonde estiverem. E que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e ao nosso merecimento. Que as moléculas de água, dentro dos organismos vivos encarnados, sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora nós vamos nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, pedindo a prece de encerramento e agradecimento que a Noelma fará por nós. E agora vamos agradecer ao nosso Pai e aos nossos mentores da casa por essa tarde abençoada, cheia de ensinamentos, que nós possamos ter aprendido que somos todos amigos, todos companheiros de jornada, que nós tenhamos uma semana abençoada, um final de semana muito proveitoso e que semana que vem estejamos todos juntos, que assim seja. Pronto, pessoal, terminamos mais um trabalho. Que vocês tenham um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma excelente semana. E semana que vem, sábado que vem, todo mundo aqui reunido, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.